Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo e tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples, muito tranquila, esse processo de recompra do Botafogo pelo John Textor, proposta que foi enviada ontem, quarta-feira. Mas aí você pensa, pô, como é que ele vai comprar um negócio que já é dele? Enfim, é mais simples do que você imagina. Eu vou trazer de uma maneira que com certeza você vai entender e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessas movimentações, desde afastamento do Lyon, enfim. Tudo isso você vai ficar sabendo de uma maneira muito tranquila daqui a pouquinho nesse vídeo. E também vou trazer aqui, claro, sobre essa mudança de rota do Botafogo por conta do David Ancelotti. Necessidade de um centroavante como prioridade. Enfim, vou trazer isso tudo para vocês aqui depois da vinheta. É isso, meus amigos, vamos lá deixando aquele like e se inscrevendo aqui no canal Gigante Glorioso, caso você ainda não seja inscrito. Já somos mais de 135 mil, rumo aí aos 140 mil inscritos aqui no GG, que traz para vocês diariamente aqui conteúdo sobre o Botafogo, beleza? Segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, nosso Twitter, o meu e do Guilherme Cardoso também passando aqui embaixo. Enfim, você fica por dentro de todas as informações do nosso Glorioso, beleza? E aí, o que eu quero trazer para vocês inicialmente é toda essa questão envolvendo a recompra do Botafogo pelo John Textor, né? John Textor que enviou uma proposta de recompra para a própria Eagle Holding. Ontem muita gente com dúvida, falando assim, pô cara, como é que ele vai comprar um clube que já é dele, né? Como é que ele vai fazer um processo de recompra de uma coisa que já é dele? Bom, é muito simples e vou explicar para vocês agora. Bom, vamos lá. A gente sabe que o John Textor criou a Eagle Football Holdings, que é quem detém ali os direitos do Botafogo, do Molenbeek e do Lyon, né? Até o momento. Sendo que a Eagle Football, mesmo sendo criada pelo John Textor, não é 100% dele. Porque aí entram duas peças importantes para a gente entender esse quebra-cabeça. Uma delas é a Ares e a outra a Iconic Sports. A Ares e a Iconic Sports são dois credores que ajudaram o Textor na compra do Lyon em 2022. Como uma credora e uma acionista relevante, a Ares ela tem basicamente poder de veto e de voto nas principais decisões estratégicas da Eagle. E aí depois dessa crise financeira do Lyon, a Ares começou a cobrar por mais transparência e por mais controle, né? Sendo uma das principais responsáveis pelo afastamento do Textor na gestão da Eagle Holding. A grosso modo, o mesmo caso se aplica para a Iconic Sport, que também é um acionista relevante. Então, essas duas empresas elas têm o controle também de 40% da Eagle Holding, sendo 60% controle do John Textor. Ou seja, ele não é dono completamente da Eagle Holding, já que também durante esse processo de emprestar dinheiro para a compra do Lyon, algumas garantias foram dadas dentro da própria holding, que incluem, claro, os clubes como o Botafogo e, na época, o Molenbeek, né, atual RWDM Brussels. Bom, entendendo como é que passou a funcionar a estrutura da Eagle Football Holdings, a gente tem ali John Textor e aí dividindo essas funções com a Ares e a Iconic Sports, onde eu incluo também a Michelle Kang, que acabou se tornando a diretora executiva do grupo. E aí quando é que começa o problema? Quando essa relação começa a ficar um pouco estremecida? Começa quando o DNCG, que é o órgão que fiscaliza as questões financeiras dos clubes franceses, entende que o John Textor, na visão deles, vinha tendo uma gestão imprudente em relação às finanças do Lyon. E aí isso, claro, chama a atenção ali dos acionistas da Eagle Football. E, claro, começaram a ter um embate com o próprio Textor sobre os modelos que o negócio vinha sendo tocado. Bom, e aí entram, sim, a Ares e a Iconic Sports, através da figura principalmente ali da Michelle Kang, como eu falei, para tomar esse controle, para querer tomar o controle financeiro, discordando da maneira e do modelo de negócio que era adotado pelo John Textor. Sob o risco de rebaixamento do Lyon, John Textor se afasta dos comandos do Lyon, deixando a Michelle Kang e os outros credores ali no comando, basicamente, da Eagle Holdings, e John Textor acaba se voltando para o controle mais focado ao Botafogo nesse momento. Durante esse processo, acaba que o DNCG acata as contas do Lyon. Lyon se mantém na Série A, né, na Ligue 1 lá do Campeonato Francês, e John Textor volta os seus olhares aqui com mais força para o Botafogo. E aí, durante esse período, a Ares e a Iconic tentam tirar do controle de John Textor não só o Lyon, mas também o Botafogo. E aí é onde a gente chega naquele momento da carta, né? Onde duas cartas foram enviadas para a Eagle Football Holding. Uma das cartas de um teor mais técnico, assinada pelo presidente do clube associativo, o João Paulo Magalhães, explicando tecnicamente por que o John Textor não poderia sair do controle da SAF do Botafogo. E uma outra carta, formada ali por membros da diretoria, um tom um pouco mais sentimental, mais emocional, dizendo
o porquê era importante ter a presença do sócio majoritário do Botafogo no controle da SAF do Botafogo, todas as conquistas, falando toda a trajetória do Textor, desde da compra da SAF até o momento, as conquistas do Botafogo, o que o Botafogo alcançou nesse período. Então foram duas cartas, uma mais técnica, uma outra mais num tom emocional, que foram direcionadas à Eagle Holdings. E aí, diante desse risco, o que o Textor faz? Ele monta uma nova estrutura, ele abre uma empresa nas Ilhas Caimã, que ele intitula de Eagle Football Group, e aí, com essa empresa, ele tem a intenção já de comprar esses ativos, no caso o Botafogo principalmente, e o Molenbeek, e tirar das mãos dos outros acionistas da Eagle Football Holdings. E aí, a gente chega finalmente nessa proposta que o John Textor enviou ontem para recomprar o Botafogo. Simplesmente porque ele quer que o Botafogo tenha um único dono, que é ele mesmo, e que não fique dependendo, não fique nas mãos ali nem da Ares, nem da Iconic Sports e nem de nenhum outro acionista da Eagle Football Holdings. E no caso, ele compraria o Botafogo para Eagle Football Group, que é a sua nova empresa. Que inclusive no próprio sábado ali na partida contra o Corinthians, né, o próprio Textor recebeu alguns membros, alguns consultores da Eagle lá no estádio Newton Santos, apresentou algumas contas, algumas questões financeiras, ele mesmo falou, deu uma entrevista aqui, que o processo é muito diferente daquilo que a gente vê em algumas matérias, principalmente em jornais franceses, né? Onde o Lyon financiava o Botafogo e a coisa era totalmente inversa, segundo o próprio Textor, falando aqui que quem financia o Lyon era o Botafogo que estava ganhando títulos, era o Botafogo que tinha suas conquistas e tinha esses valores entrando em caixa, então era totalmente inverso esse processo. O Textor deixa isso aí claro e quis mostrar para os consultores da Eagle que o Botafogo tem condições de andar com as suas próprias pernas sem depender diretamente do Lyon. E aí algumas coisas com essas movimentações ficam bem claras para mim, né? Que o Botafogo é identificado pelo Textor como o principal ponto do seu negócio envolvendo o futebol, né? Por mais que tenha os laços de paixão, de emoção ali, ele sabe que também financeiramente é o Botafogo quem vai dar o retorno para ele, financeiro e esportivo, e que vai ser o coração desse novo grupo que ele está montando ali com a Eagle Football Group, sua nova empresa ali nas Ilhas Caimã, que tem outras pretensões futuras que a gente vai falar mais para frente, que não foram divulgadas ainda, né, nessa proposta. Hoje a gente deve ter mais algum desenrolar dessa história, a gente traz aqui para você, mas era importante a gente sempre estar por dentro de como é essa estrutura, de como é o andamento das coisas e o que fez chegar ao ponto do Textor ter que propor uma recompra do próprio Botafogo. Eu acho que deu para entender bem como é que funciona essa estrutura e agora é aguardar os próximos capítulos para a gente entender melhor ainda o desenrolar desse caso. Bom, saindo um pouco dessa seara dos negócios, vamos para dentro de campo, porque David Ancelotti quer um centroavante com características específicas, um perfil específico. A gente vinha falando aqui de algumas posições de carência, né? Falamos aqui de volante com a saída do Gregory, mas tivemos a chegada do Danilo, e o próprio Ancelotti já meio que não coloca como tanta prioridade assim esse jogador de marcação. O ponta direito talvez seja aquele de mais carência que nós tínhamos identificado, mas pelas falas do próprio Ancelotti, esse centroavante para fazer um revezamento ali, uma sombra para o Arthur Cabral, é altamente necessário, porque no momento que quem a gente tem ali no banco é o Mastriani, que basicamente não jogou, e a gente precisa entender que é um jogador que veio para tentar tampar um buraco, vamos ser bem sinceros assim, mas que realmente não fez jus à sua contratação, né? O Mastriani não conseguiu apresentar o futebol que talvez é o mínimo que a gente esperava ali, e pelo visto nem vai apresentar. Então, até pelas características, né? Um jogador que consiga ter um pouco mais da bola no pé, aquele jogador que tem um pouco mais de refino técnico para fazer sombra para o Arthur Cabral, um nível que esteja pelo menos próximo do Arthur Cabral, concorra diretamente com ele, né? E é um jogador que, eu canso de falar aqui, a gente tem um calendário aqui absurdamente cheio, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, não tem como você sobrecarregar um jogador, como no caso a gente está fazendo com o Arthur Cabral, sem ter alguém do mesmo nível ali para que reveze com ele, caso necessário, né? Então é uma situação realmente emergencial, eu consigo entender muito bem a prioridade do Ancelotti para ter esse outro centroavante. Aí, pelas procuras recentes, né, o próprio Rafa Mir, que a gente trouxe aqui ontem, e o Taremi, são características ali de centroavantes que, ao mesmo tempo que são altos, mas são tecnicamente mais refinados também, né? Conseguem conduzir bem a bola, conseguem buscar jogo. Nessa mesma característica a gente consegue ver também o Arthur Cabral. Enfim, já é um perfil bem específico ali que o David Ancelotti vem buscando, é uma de suas vontades, e agora a gente precisa ver o Botafogo agindo no mercado para que esse nome se concretize o quanto antes. Claro, sem abrir mão também
das outras prioridades que o Botafogo tem, mas pelo que tudo indica, esse centroavante específico, esse perfil, é a prioridade número 1 aí do David Ancelotti, beleza? Gente, mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Não esquece, deixa aquele like, compartilha para quem quiser ficar por dentro de todas as notícias do Botafogo e também por conta de toda essa situação envolvendo a recompra do Botafogo pelo John Textor, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras, fui! Valeu.